que me levou a entrar nessa área, sempre, já que eu tenho esse olhar biopsicossocial e espiritual, foram vários aspectos, cada um relacionado a esse tema. Mas, racionalmente falando, eu trabalhei em empresa no começo da minha carreira, e uma empresa jornalística, em que o pessoal bebia muito, cheirava muito, e eu trabalhava em RH. Então, foi o primeiro momento em que eu comecei a entrar em contato com essa situação e não sabia muito bem o que fazer. Aí eu fui buscando caminhos. E aí foi a época que eu decidi sair de RH e ir para a parte clínica e mudei de país, fui estudar fora e lá tinha uma matéria focada em dependência de drogas, lá na França. Aí na França eu comecei a estudar dependência de drogas, fiz estágio em clínicas, aí me apaixonei, aí fiquei. Eu acho que as empresas hoje, elas estão mais sensibilizadas com a questão do que antigamente. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, as empresas que buscavam programas de prevenção eram as empresas públicas. Por quê? Porque não podia mandar embora o funcionário e tinha que fazer alguma coisa com o cara que estava usando drogas. Isso foi um lado muito bom, porque foram elas que introduziram os programas de prevenção e tratamento da dependência química entre os colaboradores. O tempo foi passando, isso foi se divulgando e hoje a gente vê empresas privadas se preocupando com isso. E acho super válido, porém ainda está aquém da necessidade, né? Das empresas e as escolas também procuram ou camuflar o problema ou dar uma palestra ou outra e achar que está resolvendo o problema, entendeu? Eu acho fundamental trabalhar a pessoa sob o ponto de vista orgânico, psicológico, social, familiar, espiritual. Ou seja, se a pessoa tem as suas crenças, resgata as suas crenças. Se a pessoa tem uma família, essa família tem que mudar também junto. Se a pessoa tem um contexto social que é muito comum, a pessoa vai construindo toda uma rede social de destruição. Isso é um mito também. As pessoas dizem assim, vamos trabalhar em rede para que tudo dê certo. Depende da rede. Tem rede de destruição e rede de construção. Então, essa rede de destruição que eu chamo, que são pessoas que se envolvem com outro grupo de dependentes de drogas e ficam uma retroalimentando a dependência do outro, essa rede tem que ser desconstruída e tem que ser reconstruída uma rede social de apoio de crescimento. Então, a parte social é um dos pilares também, né? Então, biopsicossocial e espiritual, incluindo o social, a família. Aí é muito delicado, porque a gente não está falando só do aspecto emocional, né? Nós estamos falando de um aspecto físico mesmo, fundamental para uma outra vida acontecer. Então, o aparato médico e psicológico tem que estar muito forte, fora o apoio à família, né? Então, tem que ter desde orientações básicas, né, até você tem que entender. Não existe o melhor tratamento para todo mundo, existe o melhor tratamento para uma determinada pessoa num determinado momento. Então, se eu pego uma gestante que está aceitando tratamento, já é um passo. Então, o que eu vou fazer com essa gestante? Eu vou colocar pessoas chaves para preservá-la fisicamente, preservar o bebê, mais todo o apoio psicológico. Agora, se eu pego uma gestante que está negando o tratamento, é outra postura completamente diferente. Então, a gente vai ter que fazer um approach, primeiro para que ela aceite um tratamento, para daí você colocar efetivamente um trabalho medicamentoso e psicológico. O primeiro passo é pedir orientação e ajuda a pessoas especializadas. Por quê? Porque a gente costuma ver o seguinte, que as pessoas se dividem em dois polos. Aqueles que querem execrar o dependente
e aqueles que querem carregar no colo e proteger e achar que ele é um coitadinho, não sei o quê. É muito comum a gente ver os dois extremos na conduta de ajuda do dependente. Então é importante que essas pessoas se informem como eu posso ajudar. E aí a gente vai dando dicas, por muita experiência em lidar com esse público, que pode colaborar para aquela pessoa-chave que estabeleceu uma relação de ajuda com ele, ajudar efetivamente. Porque boa vontade todo mundo tem, mas às vezes a boa vontade pode atrapalhar ao invés de ajudar. Quanto mais inteligência e cultura o dependente tem, melhor elaborada é a defesa dele em relação à própria dependência. Então a gente vê pacientes assim, já tive pacientes muito inteligentes e muito cultos, que eu tive que fazer todo um malabarismo para questionar as teorias que ele montou, porque ele montar, daqui a pouco eu estava convencida de que era melhor se drogar, entendeu? Então, sob esse ponto de vista, é mais difícil quando a pessoa tem um nível intelectual e cultural muito alto, porque as defesas são bem elaboradas, né? Agora, sob o ponto de vista financeiro e social, e como eu falei, essa rede toda de apoio, quanto menos dinheiro, condições financeiras a pessoa tiver, mais difícil vai ser arrumar um tratamento. E quanto menos rede de apoio a pessoa tiver, também na hora que ele sai de uma internação, vamos imaginar um tratamento de internação, sai da internação, ele está sozinho. Então, faz parte do trabalho da internação a ressocialização, que é a pessoa reconstruir toda uma vida. O programa de prevenção do tabagismo no Brasil é referência mundial. Ele é muito bom. E de fato, a gente viu que o índice de tabagismo num determinado faixa da população caiu bastante. Agora, existe todo um interesse político por trás de tudo isso, né? Preciso muito lobby, muita força política para se efetivar os programas de prevenção. Então, por isso que o tabaco está mais avançado do que o álcool. Tem toda uma questão aí de política, de interesses, que não permitem que a gente faça todo um trabalho de prevenção como foi feito com o tabaco.